as pessoas sempre falam, né? A região de Fibonacci, 618 de Fibonacci é uma região de reversão. Só que ela é uma região, geralmente, que não provoca uma continuidade de movimento, e sim uma perda do movimento, tá? O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando a tendência é muito forte, então se a tendência fosse forte de baixa, o preço teria que bater em 40 e já voltar a cair, tá? Por quê? Porque ele teria que bater na região 0,38 de Fibonacci e já voltar a cair. Não foi o que aconteceu, o mercado ficou muito comprador rapidamente, né? Então, nós temos uma grande demanda compradora e isso enfraqueceu o movimento de tendência de baixa do semanal. Porque quando ele vai até a região 618 de Fibonacci, é mais provável ele lateralizar dentro dessa região, ele ficar um bom tempo dentro dessa região e conseguir mais para frente romper essa região 618 de Fibonacci. É mais provável isso acontecer do que ele vir bater na região 68 de Fibonacci e causar uma segunda reversão muito forte, tá? Então, o natural, o normal do mercado, quanto mais longe, quanto mais próximo da FIBO 618, na minha opinião, mais enfraquecida é a capacidade de reversão do ativo, tá? Quanto mais próximo do 0,38, mais forte é a tendência de baixa, ou de alta, no caso, né, quando bate nessa região, e 0,5 seria aí uma força média de reversão, né, com uma probabilidade de 50% de subir ou cair, tá? Então, a região 618, para mim, tá mais tranquilo ele se segurar nessa região, porque isso pode antecipar para nós que ele pode ter 1 ou 2 semanas, então, de acumulação e correçãozinha, e o preço tenderá a tentar voltar a continuar subindo. E uma coisa que eu interpreto, e eu gosto de interpretar, é a forma como essa queda está acontecendo, tá? Essa queda está vindo com muita força, a venda está vindo com muito volume vendedor, com muito interesse vendedor, as barras de venda estão muito grandes ou elas estão pequenininhas, o volume está cada vez menor e o interesse vendedor está menor. Então, o que acontece? Se a gente dá uma olhada aqui na forma como ele se comportou nesse mercado, nessa região, ele não teve uma grande rejeição, né? Ele teve uma região de pullback, na minha opinião, que vai vir buscar a média de 8, ou próxima dela, ou ainda essa linha pontilhada amarela aqui que vocês estão enxergando, que é a LTB, que é o reteste da região 0,38 de Fibonacci. E aí, se ele consegue se manter preso dentro desta região de Fibonacci, se apertando, né? Ele tende a vir romper a linha de tendência de baixa, né? Aquela linha, aliás, ele já rompeu a linha de tendência de baixa, ele vem para fazer como se fosse um pivô acima, né? Um pivô de alta acima dessa linha de tendência de baixa, antecipando para nós, então, um movimento de alta explosivo, né? E, logicamente, eu ainda acredito que nós vamos passar por um período de acumulação aí, tá? Eu acho que nós vamos andar entre ângulo simétrico. Se for dentro da média de 8 ou acima da média de 8, vou continuar comprado, vou continuar bullish. E, logicamente, se perdesse a média de 8, né? Se ele perder a região 0,38 de Fibonacci, abaixo dos 40 mil, e o preço vir com bastante força, eu venderia, né? E ficaria no pivô de baixa no semanal. Mas eu vou mostrar vários gráficos aí para vocês, para indicar que, para mim, nós estamos não que estamos no início da alta, mas nós estamos no meio do caminho da alta, ou seja, ainda temos mais um tempo inteiro aí de alta, na minha opinião. Eu vou mostrar esses gráficos para vocês, principalmente nas altcoins. Tá? Então, assim, opinião é que nem cu, cada um tem o seu, né? Exatamente. Então, eu vou colocar aqui aquilo que eu acredito que vai acontecer, tá? E, basicamente, eu estou aguardando, então, essa quedinha, né? Eu vendi meus Ethereums, conforme eu falei, já faz 3 ou 4 dias aí no Instagram, eu postei no Instagram, e eu vou recomprar eles mais embaixo, né? Então, a minha intenção é recomprar eles mais embaixo possível, me aproveitando desta lateralização e acumulação para recomprar logo em seguida. Então, eu já estou suando aqui, porque eu já quero recomprar meus Ethereum o mais rápido possível, porque eu não quero ir contra essa tendência de alta que nós estamos enxergando, tá? Muito bem, então, assim, muita gente se perde um pouco na curva, no sentido assim, pô, a gente está em tendência de alta e tendência de baixa, né? As pessoas não conseguem interpretar uma coisa muito simples, tá? Assim, ó, quando a média, para mim, a principal, tem gente que vai usar a média de 21, tem gente que vai usar a média de 200, tem gente que vai usar, sei lá, média 56, média, tanto faz a média que você usar. Eu uso a média de 8, para me dizer o que está acontecendo. Com base na minha média de 8 semanas, tá?
a média, qual é o comportamento médio da galera em relação à compra e venda nas últimas 8 semanas anteriores? Numa média exponencial. Mostra para mim que nas últimas 8, em relação ao preço de hoje, em relação às últimas 8 semanas anteriores, está sendo cotado a um preço mais alto. Isso me indica que o mercado quer comprar, o mercado não quer vender. Quando essa média está apontando para baixo, ela me indica que o mercado está querendo mais vender do que comprar, tá? Porque a média está apontando para baixo, nós temos então o público, né, os grandes investidores ou os pequenos investidores, ou acumulado de tudo isso, está com expectativa a mais de que o mercado caia do que suba. Então, enquanto a média de 8 sobe, enquanto a média de 8 para mim aponta para cima, eu fico comprado nessa merda até o talo e foda-se a opinião dos ursinhos carinhosos, tá? Ou dos boizinhos satânicos. Por quê? O mercado está me mostrando que ele está com mais interesse comprador em relação às últimas 8 semanas atrás do que agora. Então, ele tem muito interesse comprador. Então, por que eu vou vender se o mercado está em interesse comprador? Esse é o primeiro ponto. E aí você pode usar também, eu sempre falo do Super Trend, né? O Super Trend, ele te indica qual é a tendência do curto, médio e longo prazo. Então, no curto prazo, o gráfico diário do Bitcoin está de alta. Ele está indicando que nós estamos em tendência de alta. O semanal está indicando baixa, tá? O semanal está indicando baixa. E ele só vai mudar quando o Bitcoin ultrapassar os 54 mil dólares por unidade. Porque quando ele supera essa região, aí o semanal volta a ter tendência de alta. Bom, se a gente tiver, então, o preço mais umas 2 semanas aí, mais uma semana de baixa, e aí começa a ter uma sequência de semanas positivas novamente, nós já entramos em tendência de alta novamente no semanal, quando o Bitcoin passar os 54 mil, tá? Então, se ele fizer esse tipo de movimento, nós vamos ter tendência de alta no semanal. Aí acontece o seguinte, o pessoal vai falar, não, mas a tendência que você tem que chegar é no semanal, né? Na verdade, não, porque existem sempre mini tendências, né? Tem as tendências menores para as maiores. E a principal é sempre a maior. E qual é a tendência principal? A mensal. E o que está indicando a tendência mensal? Alta. Tá? Então, por que eu vou lutar contra isso aqui? Por que eu vou vender um ativo em tendência de alta? Né? Ah, eu estou usando meus Ethereum para vender, para especular, para tentar aumentar meus Ethereum dentro dessa tendência de alta. Isso é um swing trade, conhecido como swing trade, né? Que eu já expliquei 1 milhão de vezes. Porque quando eu falo aqui, vendi meus Ethereum, não é para ninguém sair da live aqui, abrir a Trezor e sair vendendo os Ethereum que nem um burro. Eu falo porque eu cheguei num ponto onde ele bateu no meu setup venda de swing trade e eu vou tentar aumentar meus Ethereum. Não quer dizer que esse setup vai servir para você, porque você pode estar assistindo esse vídeo horas depois da minha decisão ou dias depois da minha decisão, né? Então, se você fizer isso porque eu falei, você é completamente burro, tapado, e tem mais é que quebrar a conta mesmo. Agora, eu estou tentando vender Ethereum por um curto espaço de tempo, o mais rápido possível para entrar, porque a minha expectativa é de tendência de alta de longo prazo. Ainda é de alta, tá? Eu ainda acredito que o Ethereum vai superar e vai subir muito mais, e eu vou mostrar ainda esses gráficos que eu acredito, tá? Então, o que acontece? Eu só ficaria preocupado se o preço perder os 40 mil dólares, tá? Que seria o fundo anterior, né? Que seria, na verdade, 36 mil dólares por unidade aqui, que seria o fundo anterior. E ele se mantivesse abaixo, porque não basta perder, ele tem que perder e ficar abaixo dessa região, dessa linha pontilhada dos 37 mil dólares, tá? Que é o fundo do mensal anterior. Então, eu tô na dúvida aí se eu vendo, né? Então, o que eu venderia? Eu venderia por quê? Abaixo dos 37 mil, por quê? Porque o preço já ficaria muito abaixo da média de 8. Ela já começaria a se afastar abaixo da média de 8. E aconteceria que essa média começaria a andar reto e depois ela iria começar a ficar descendente, né? Começar a cair, tá? O que não é o que acontece agora. Então, sempre, por exemplo, aqui, qual é o nosso principal suporte mais forte? É essa região aqui. Essa região, ela corresponde ao fundo do mês anterior, tá? Ao final do movimento do mês anterior. Então, dessa região, o preço não pode passar.
né? O preço ele não pode passar, porque se ele passar, ele vai entrar em tendência de baixa no super trend no gráfico diário. E se ele se mantiver abaixo, ele vai começar a se afastar muito da média de 8. E aí isso indica o mercado de ursinho carinhoso de novo. E aí ele vai vir para buscar esse fundo aqui e vai vir para perder esse fundo aqui. Então o preço, ele, se ele perdesse essa região aqui e se mantivesse, porque uma coisa é perder, ficar um tempo e depois voltar para cima para lateralizar. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele perder o fundo e ficar abaixo dessa região, né? Aí sim, aí o preço vai querer buscar lá os 20 mil, 10 mil dólares, 15 mil dólares, por aí. Tá? O que não é uma realidade atualmente. Pode acontecer, mas não é uma realidade atual. A realidade atual é alta infinita. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala, porra, vendi, me preveni. Cara, se não for por motivo de realização de lucro, ou seja, o cara comprou muito barato, tá satisfeito com o lucro que ele teve e aí vai vender agora, beleza. Fez o tema de casa. Agora, o cara vender por temer uma queda por causa de um pullback, me desculpa, mas esse cara é um virgão, entendeu? Um cara novato, um cara ejaculador precoce. É uma pessoa que não tem conhecimento sobre o mercado volátil. E ponto final. Entendeu? Você fica se antecipando as coisas antes dela acontecer, porra. É a mesma coisa, vai cair um meteoro amanhã. Pode cair amanhã ou pode cair há 400 milhões de anos. Ninguém consegue prever isso para ti. E aí? A Terra pode implodir do nada. Pode acontecer daqui a 1 minuto ou daqui a 200 milhões de anos. Foda-se, não tem como prever. Aí você vai ficar se preocupando, né? Você vai ficar se preocupando antes da coisa acontecer. Isso é muito complicado, né? Eu acho isso uma sardinhagem sem tamanho, uma sardinhagem assim que chega a me irritar, entendeu? Chega a me irritar.